Aleluia. Só da mão igreja que a paz do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus, igreja. Vamos entrar na palavra agora de Deus. Amém. Esta noite, igreja, Deus tem um presente para nós. Amém. Como todos os dias da nossa vida, Deus tem um presente para nós. Mas hoje Ele nos selecionou para ouvir algo muito especial. Então aquilo que é especial merece toda atenção. Amém? Amém. Glória a Deus. Igreja, antes de pedir para você entrar, abrir a sua Bíblia aí, nós vamos estar falando sobre uma história de um jovem, a qual é o fruto de um milagre. Né? Nós sabemos que nós vivemos um milagre todo dia. Só de levantar, abrir os olhos, encher os nossos pulmões, já é um verdadeiro milagre, não é verdade, igreja? Mas esse tipo de milagre é diferente. A Bíblia nos relata que tinha um homem, a qual o nome dele era Eucana. Este homem, ele tinha duas esposas, uma chamada Ana, outra chamada Penina. Mas o que acontece? Tinha uma diferença entre as duas. Existia uma diferença entre as duas. Por quê? Porque Penina tinha lhe dado filhos e Ana não. Ana, ela era estéril. Ela não podia gerar no seu ventre. Ela era estéril. E por isso existia essa diferença entre as duas. Né? Uma sempre querendo esfregar a cara da outra, olha, eu tenho o filho dele, você não. Mas só que para Deus, igreja, não existe impossível. Para o nosso Deus não existe impossível. Este já é o primeiro milagre que eu quero falar contigo nesta noite. Esta mulher, ela foi buscar no Senhor. E mesmo com o seu ventre fechado, o Senhor deu a ela uma graça especial. O Senhor deu a ela esse direito de ser mãe. O Senhor deu a ela esta dádiva que é ser mãe. Porque ser mãe é um presente. Você vê, mulheres têm o sonho de um dia casar, gerar filhos, dar andamento na sua família, né? E no caso de Ana, ela não podia porque ela sabia que ela era estéril. Mas ela buscou e o Senhor deu para ela este presente. Ela pôde gerar no seu ventre. Ela pôde dar este presente para o marido dela, que era um filho. A qual ela fez um propósito com Deus. Tudo nessa vida, igreja, é voltado para o nosso lado espiritual. Tudo em nossa vida é voltado para o lado espiritual. Se você quer algo, faça um propósito com Deus. Faça um propósito com Deus que Ele é fiel. É o único que pode, o único que tem condições de resolver toda e qualquer situação. Ela pediu para Deus um filho. E ela disse para Deus que se ela tivesse esse filho, ela o entregaria para a louvor e adoração de Deus. Ela só queria isso, esse prazer de poder gerar um filho, poder presentear o marido dela com esse filho. Porque ela se sentia entristecida por isso. Então, igreja, primeiro ponto. Aquilo que a vida coloca para nós como dificuldade, a resposta é Jesus Cristo. A salvação daquele beco sem saída, hoje para nós é Jesus Cristo. Glória a Deus. A palavra fala, buscar no Senhor enquanto você pode achar. Né? A Liana, ela tinha essa vontade, ela pediu para Deus. Ela foi ter com Deus, Senhor, eu preciso dessa bênção e eu quero entregar o meu filho para o seu louvor e para a sua adoração, para fazer a tua obra. E assim foi. Deus deu
esta dádiva de gerar um filho. E a palavra nos mostra que quando ele chegou numa certa idade, ela foi e entregou seu filho para a obra. A qual esse filho que ela gerou chamava-se Samuel. E aí, chegando lá do momento em que ela foi entregar a obra, ela foi até lá no tabernáculo, onde cuidava-se das coisas de Deus, onde quem tomava conta, o sacerdote, chamava-se Eli. E Eli, ali recebeu aquele jovem dentro do templo para ajudar a cuidar das coisas de Deus. E ali a mãe dele, com muita alegria, conseguiu concretizar aquele propósito que ela tinha feito com Deus. Ela conseguiu ali entregar o melhor dela para o Senhor. Porque difícil é você ver Jacob Eliane, ele sempre comentava, falava, se eu tivesse um cachorrinho, eu não daria um cachorrinho pelo outro. Aquele amor, o ser humano é assim. O ser humano é assim, se apega a algo e não quer se desfazer daquilo que se apega, né? A Crivani pode dizer isso pra gente hoje, né? Tinha o telefone dele, tinha todos os contatos dele, tal, onde ele conseguia fazer todas as coisas dele, tal, os contatos contra as bandas, contra os grupos, pessoas e tal. Foi. Pergunta para ele se foi fácil perder o celular. Não foi, né, Diago? É difícil a gente se desligar de algo que nós gostamos, né? Então eu fico imaginando o que não passou essa mulher para poder entregar esse filho, né? Fala, poxa vida, eu não tinha um filho, eu gerei um filho, agora eu vou entregar. Não. Muitos hoje pensariam, não vou entregar não. Ia correr dessa parte, né? Fala, pô, mas espera aí, você não fez um propósito com Deus? Deus é fiel, então nós temos que ser também. Então ela, eu tenho certeza que ela teve muita alegria no coração em poder devolver o filho dela a Deus. Porque Deus que deu, né? Ela era estéril, ela não podia gerar. E aqui, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 3. Pode abrir a sua Bíblia em nome de Jesus. Capítulo de número 3, a partir do primeiro versículo mesmo. Vamos ler. Amém? E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois já não podia ver, estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse-lhe, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe, eis-me aqui, e correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e deitou. E o Senhor tornou a chamá-lo outra vez a Samuel. E Samuel levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli o que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
É tremendo isso, igreja. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Pois então veio o Senhor e pôs ali e chamou como outra vez: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe timirão os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a casa, contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos escravos, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimento. E Samuel ficou deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. E chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: qual é a palavra que te falou? Peço-te, e não me encubras. Assim Deus te passa o que tanto eu me encobrireis, e outro tanto se me encobrires alguma palavra de todas que te falou. Amém, igreja? Só até aqui. Essa passagem é uma passagem muito conhecida e também muito forte. A primeira vez em que Samuel teve ali o seu contato com o Senhor. Você se lembra qual foi o seu primeiro contato com o Senhor? Nosso primeiro contato com o Senhor é sempre marcante. Nosso primeiro contato com o Espírito Santo é maravilhoso. Ali, esse primeiro contato que Samuel teve com Deus, ele teve ali uma revelação acerca de Eli, que Deus estava corrigindo e que ele não estava dando tanta atenção. Se você for ver mais para frente, você vai poder meditar um pouco mais na sua casa nesta palavra. Você vai ver o que aconteceu com Eli, o que aconteceu com os filhos dele, quais eram as atitudes dele. Mas eu quero me atentar a um fato: ouvir a voz de Deus. O quão importante é ouvir a voz de Deus. Deus fala a todo tempo. Deus fala conosco em todo instante. Muitas das vezes nós estamos dispersos e não ouvimos a voz de Deus. Outras das vezes até ouvimos, mas só que nós não nos atentamos àquilo que Deus quer. Nós deixamos passar por despercebido. Mas só que um dos maiores erros nossos é esse: ouvir e não dar atenção. Ele pagou um preço muito alto por não ouvir aquilo que Deus tinha falado para com ele. Ele estava deixando os filhos dele muito livres para fazer aquilo que eles bem entendiam. Eles estavam tumultuando, muitas das vezes, num lugar santo. O Senhor querendo corrigir ali, ele não dava tanta atenção. Ele pagou um preço. Mas só que nós temos que estar numa posição diferente. Nós não temos que estar na posição de servos a qual não dão ouvidos à voz de Deus. Quando o Senhor falar, nós temos que estar sempre atentos para responder assim como Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Coisa melhor que ouvir a voz de Deus não há. Coisa mais importante do que ouvir a voz de Deus não há em nossas vidas. Mesmo que seja para correção, mesmo que seja para exortação, é bom porque o pai corrige o filho que ele ama.
Se o Senhor está corrigindo a minha e a tua vida, vamos nos sentir felizes, porque o Senhor gosta de nós. Quando nós não recebemos essas correções de Deus, aí nós temos que ficar preocupados. Quando vem para a gente uma palavra de exortação, não é para ficarmos pensando, poxa vida, o irmão não gosta de mim. Lá vem ele de novo com esse chicote. Ai, nas costas já está doendo. Não, igreja. O Senhor fala aquilo que nós precisamos ouvir. Muitas das vezes nós ouvimos aquilo que nós queremos ouvir. Mas só que aquilo que nós queremos ouvir, muitas das vezes não é o que vai nos fazer bem. Muitas das vezes não é o que vai edificar a nossa vida. Muitas das vezes nós precisamos ouvir palavras duras, de repreensão, palavras fortes, para podermos ter uma boa edificação. Porque a casa que é edificada na rocha, essa não sofre abalo nenhum. Seja você edificado na rocha, seja você edificado numa terra firme, qual é a palavra de Deus. Seja você edificado em Cristo Jesus, que tudo aquilo que Deus vier para falar, que nós devemos ouvir e dar atenção. Porque quando nós não damos atenção à voz de Deus, não ouvimos os mandamentos de Deus, fica complicada a situação. Quando você estiver no celular, na sua casa, pega a sua Bíblia, vai lá em Deuteronômio 28. Dá uma lidinha lá em Deuteronômio 28, para você ver o que diz. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e aí começam as palavras de bênção. Mas só que, se você não parar para reparar, Deuteronômio 28, até mais ou menos o 15º versículo, vem falando sobre bênçãos. Daí ele vai até os versículos 60 e alguma coisa lá, não me recordo ao certo, falando daqueles que não ouvem a voz de Deus. Ou seja, dá quase 3 vezes mais, ou até mais, né? Então, quão importante é ouvirmos a voz de Deus. Dá uma meditada nisso na sua casa. Vai buscar nessa palavra, Deuteronômio 28. Tem a meditação depois, desse texto depois. Mas agora se atente somente a isso. Ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer. Muitas das vezes é difícil nós seguimos certas ordenanças. Mas só que, quem disse que ser cristão ia ser fácil? Não é fácil. É difícil. Porque, se fosse fácil, a igreja estava cheia. A igreja estava lotada de gente. O povo não, vou para o céu. Quando eu chego para falar de Cristo para alguém, tem um amigo que eu sempre chego a falar para ele, não, vamos lá para a igreja. Deus quer fazer obra na sua vida. Ele, não, eu preciso parar com isso, com aquilo primeiro, depois eu vou para a igreja. Ou seja, Deus estava usando ali um vaso para poder falar do amor dele, mas só que ele não ouvia. Muitas vezes ele foi alertado acerca das coisas que vinham acontecendo no seu dia a dia. Isso já não estou mais falando do livro de ele, não, estou falando para vocês do dia de hoje. Porque a palavra de Deus é um livro mais antigo, mas também é o mais atual. Como nós estávamos falando até nas aulas dos adolescentes esses dias. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Aquilo que foi escrito lá atrás, nos dias de hoje, também serve. Tive a oportunidade de conhecer a história de um companheiro que ele passou por uma situação assim. Ele não deu ouvido àquilo que Deus tinha falado para ele, onde depois ele pôde ver o casamento dele ser destruído, a família dele ser destruída, né? Mas olha a diferença da nossa vida, que ouviu a voz de Deus quando o Senhor nos chamou para estar aqui nesta noite. Pare e faça uma reflexão da sua vida hoje.
ouvindo a voz de Cristo, ouvindo a voz de Deus, servindo a Jesus Cristo, da vida que você levava, quando você ainda não conhecia a voz de Deus, enquanto você estava naquele tempo de ignorância. Quanta mudança o Senhor já não fez na minha e na tua vida? Glória a Deus. É uma vida boa ou não é uma vida boa viver com Cristo? É ou não é mais vantagem ouvir a voz do Senhor teu Deus? Quando nós estávamos no mundo, achávamos que era felizes. Eu achava que eu tinha alegria na minha vida. Eu achava que eu estava completo. Mas quando eu conheci essa verdadeira alegria, eu queria perceber que eu era vazio. Eu era vazio. Me faltava muita coisa. Onde só fui conseguir encontrar espaço, preencher este vazio na minha vida, a partir do momento que eu comecei a caminhar com o Senhor. A partir do momento em que eu consegui ouvir a voz de Deus. Você está entendendo aquilo que o Espírito Santo quer falar comigo, contigo nesta noite? Deus é o Deus de ontem, o Deus de hoje, que vai ser o mesmo de hoje e amanhã. A diferença está em nós. Na minha e na sua adoração. A diferença está no ponto de adoração que nós entregamos ao Senhor. No ponto da sinceridade que há no meu e no teu relacionamento com o Senhor. Sinceridade com Deus é tudo. Se não tiver amor naquilo que você faz pelo Senhor, em vão se torna. A palavra fala que o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então faça isso em espírito e em verdade. Adore o Senhor do fundo do seu coração, como se fosse o último dia da sua vida. Como se fosse o último clamor que você fosse fazer, fosse ser nessa noite. É isso que Deus quer de mim e de ti. Deus quer confiança. Deus quer uma aliança. Deus quer renovo. Deus quer restaurar vidas aqui nesta noite. Quem necessita de uma restauração do Senhor aqui nesta noite, levanta as mãos. O Deus a qual eu sirvo é um Deus de maravilhas. É um Deus que muda a história. E eu te falo com toda certeza porque a minha Ele mudou. A partir do momento que eu comecei a ouvir a voz dEle. Você quer ver Deus mudar a sua história? Você quer ver Deus mudar a sua vida? Ouça a voz de Deus. E se de repente você prega, pode olhar para mim e falar: presbítero, eu até tento, mas eu não consigo. Eu sei que Deus está falando comigo, mas parece que tem alguma coisa que tapa os meus ouvidos. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Você pode estar vindo aqui na sua frente, na frente do altar do Senhor. Nós vamos orar e todo o tampão vai cair por terra em nome de Jesus. A partir de hoje você vai ouvir a voz de Deus. A partir de hoje a sua vida vai mudar. Basta somente você crer. Se crer, tem alguém aqui que crê? Se crer, verá a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus? Tem alguém aqui nesta noite que está tentando ouvir a voz de Deus? Está querendo se achegar ao Pai, está querendo se deleitar neste amor, nesta graça maravilhosa, mas não consegue, se sente aprisionado. Pode vir aqui à frente que nós vamos orar. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida, irmão. Deus que trouxe aqui nessa noite não foi à toa. Que Jesus Cristo é o Senhor. Ele vai te livrar de toda e qualquer situação. Eu não sei o que ele tem se passado na sua vida, varão. Mas se você está aqui, é porque você já renunciou muita coisa.
Se você está aqui é porque você renunciou muita coisa. Muita coisa. Nós temos que deixar para trás para poder Cristo trabalhar em nosso ser. Para nós podermos tomar uma atitude de vir à casa do Senhor, já é difícil. Quando você está entristecido, magoado, é difícil vir para a casa do Senhor. Sabe, hoje o diácono Ivan, quanto tempo não está na igreja, e hoje passou essa situação, falou aqui, deu testemunho, falou que realmente ele sentiu mesmo uma tristeza, ele não tinha nem vontade nem de louvar. Mas só que quando ele chega aqui, a direção do Espírito Santo foi forte na hora. É isso que Deus tem para a tua vida hoje. Uma injeção de Espírito Santo, a qual sara toda e qualquer ferida, meu irmão. Louvado seja Deus. Como é seu nome, mano? Elvis? Ah, já conheço de ouvir falar. Ainda não de andar. Ainda não de contigo não, mas já conheço de ouvir falar. Sabe, varão? Jesus Cristo é mudança de vida. É conversão. É outra trajetória. É nova história. É boas novas. Aqui está um povo que já teve a sua história transformada. Eu já tive a minha história transformada. O Renato que está do seu lado já teve a história dele transformada. Mas só que nós precisamos sempre mais e mais do Senhor. Nós vamos orar por você agora. Vocês também, espera aí. Não corre não. Se coloca de pé, igreja, em nome de Jesus. Você crê no poder de Deus, igreja? Nessa última quinta-feira nós encerramos uma campanha intitulada Vendo o Poder de Deus em Ação. Você quer ver o poder de Deus em ação nessa noite? Interceda por essa vida, por todas essas 3 vidas aqui presentes. E você vai ver o poder de Deus em ação nessa noite, nesse lugar. Em nome de Jesus. Você crê? Glória a Deus. Então começa a orar. Misericórdia.